Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Julgar. Eu sou a doutora Fernanda, estou aqui com a... Camila Muniz. E hoje nós temos uma convidada especial, não é mesmo, Camila? Sim, muito especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial, nós temos uma novidade, né, doutora Camila? Exatamente. Conta, Fernanda. Vou contar. Mas não conta tudo. Tá bom, só para deixar aí um spoiler. Eu e a doutora Camila, depois de muitos pedidos, muitos directs que nós Muitos, recebemos, inúmeros. muitos advogados, principalmente os advogados que estão iniciando na carreira, com dificuldade de ter clientes. Doutora, como que eu faço para ter clientes? Como que eu faço para ter uma cartela de clientes? Para divulgar o meu trabalho? E nós decidimos, então, montar uma mentoria que é um passo a passo para você conseguir e aumentar sua cartela de clientes e, consequentemente, o seu faturamento, porque nós gostamos de trabalhar com a nossa paixão, que é a advocacia, mas também gostamos de ter um faturamento, não é mesmo, Camila? Exatamente. Essa mentoria, ela tem, né, é viver de advocacia mesmo, porque é exatamente o motivo pelo qual nos procuraram, né? Como que eu faço, como a Fernanda falou. E eu não vou dar a resposta aqui. As vagas estão limitadas. Isso, a resposta As vagas estão vem limitadas. Tá com a aparecendo aí, tá mentoria. aparecendo, produção? Tá aparecendo ali na Agora tela, olha. sim. Mentoria Viver de Advocacia. São 3 profissionais excelentes, com vasta experiência nos assuntos que serão tratados na mentoria. Eu, doutora Fernanda, a doutora Camila Muniz. Tá aparecendo aí, ó, o Altair também, que é do marketing, tá? Ele tem muita experiência. Por quê? Não adianta sabermos só o conteúdo jurídico. Nós precisamos saber de comunicação, saber de perfis comportamentais e também saber do marketing. Por isso, nós nos reunimos, esse trio que vai te passar o passo a passo. Isso mesmo. Nossa, nessa mentoria, além de muitas dicas, aí muito preparo mesmo, treinamentos aí, vocês vão adquirir aí um network, né? Por quê? Porque nós faremos aí reuniões online, reuniões em grupo, ao vivo. Então, assim, não quero falar muito, quero deixar vocês bem curiosos. E coloca lá no Instagram, né? Pode julgar, Isso pode mesmo. julgar, isso. Podcast pode julgar. E lá, né, coloca lá para nós que você tem interesse. E aí nós vamos respondendo para vocês, vamos explicar melhor, dar maiores detalhes. Então, e queremos saber aí, né, até o feedback, né, como que faz, nós explicamos tudo ali, a gente reserva um tempinho, mas não demore, porque realmente a procura tem sido muito grande e como nós queremos aí oferecer um serviço de qualidade, nós não podemos oferecer muitas vagas também. Então, né, fica aí a primeira dica, né, dessa mentoria. Corre lá. Sim, para começar o ano bem, é como eu falei, um passo a passo, né, Camila? Eu gosto de passo a passo, eu Eu já também. utilizei vários. E o melhor de tudo, você vai ter pessoas com experiência no assunto. A doutora Camila, aí, com mais de 10 anos de advocacia, ela tem muito conteúdo para compartilhar com você. Sabe aquele caminho que você tem que percorrer sozinho? Com a doutora Camila, comigo, com o Altair, você vai percorrer muito mais rápido. Então, as vagas são limitadas para você começar o ano de 2024 bem. Entra lá no Instagram, a doutora Camila já passou, manda uma mensagem para você fazer a sua pré-inscrição. Mas agora, já demos aí a dica, né, do começo do ano. E eu vou passar a palavra para a doutora Camila fazer a apresentação da nossa convidada especial de hoje. Isso mesmo. A nossa convidada especial de hoje é a Cristiane, doutora Cristiane Neme. É a Cris, minha amiga, mais nova e querida e sempre amiga agora. Nós temos conversado muito. E é um grande prazer tê-la aqui. Pode falar. Não, pode Eu ia falar. falar, o prazer é todo meu, né? E É. agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada. E Isso. bora falar. A Cristiane, na realidade, ela fez certo, porque é ela mesma que vai falar mais dela. A nossa intenção aqui é que vocês conheçam, né? Que eles conheçam você através de você mesmo, do que você tem para passar, do que você tem para dizer,
né? Que nós acreditamos que você tem aí, né, um conteúdo vasto aí, né, de informações na tua área, que eu também não vou falar, vou deixar que você fale, eu sei, mas só vou dizer que, para quem não sabe, ela é presidente da CEVIG, né, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero. E aí, para começar, eu já quero que ela explique um pouquinho, né, para quem não sabe, o que significa essa comissão, o que faz essa comissão, como tem sido para ela a experiência de ser presidente, estar à frente de uma comissão assim. Então, a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB Maringá, a gente chama carinhosamente, né, de CEVIG, porque o brasileiro adora uma sigla, né? A gente também gosta. E porque muitas vezes a gente fala, CEVIG, e aí não sabe certinho o significado. Mas a gente trata diretamente da violência contra a mulher, né? Então, tem sido um grande desafio, porque é uma pauta muito importante, uma pauta muito séria, e que a gente vê que diversos órgãos, instituições, enfim, tratam, né, a pauta como, assim, se apropria da pauta, fala sobre, mas é alguma coisa vazia, né? Então, assim, não é algo que tem realmente algo efetivo, né? Não tem ali uma coisa prática. Então, nós temos o desenvolvimento de inúmeros estudos. A gente está organizando agora e reunindo artigos para fazer um livro. E a gente tem alguns projetos em andamento. Então, um dos nossos principais projetos é o atendimento voluntário às vítimas de violência doméstica e familiar, né? E violência de gênero no geral. Por quê? Porque a violência contra a mulher, ela não ocorre só no âmbito doméstico e familiar, né? Então, tem no âmbito profissional. E a gente já teve uma situação que a moça foi vítima de violência, a gente fez o atendimento inicial, né? No trânsito, acontece de tudo, porque a gente vê o quanto, apesar de muitas vezes a gente pensar que tá falando, estudando e trabalhando com uma coisa tão repetitiva, né? A gente vê que o caminho ainda é muito longo e é um caminho muito difícil, porque ele é cheio de preconceitos. As pessoas consideram que esse tema ele é um mimimi, consideram que esse tema é algo que muitas vezes dramatizado, e a gente tem visto, né, de uma forma assustadora o aumento, né, dos números de violência contra a mulher. Tanto violência doméstica e familiar quanto contra a mulher de maneira geral. Então, são inúmeros, né, os casos que ganharam aí notoriedade. Então, recentemente teve um prestador de serviço que estava num imóvel próximo, invadiu a residência, estuprou e matou a mãe e 3 filhas. Teve um procurador que agrediu a procuradora, né, no mesmo ambiente. Teve agora uma situação bem recente aqui na nossa cidade, que a mulher estava numa situação de cárcere, e aí a Guarda Civil foi fazer o flagrante, e aí o cara pegou o filho como refém, a guarda acabou atirando. Então a gente tem aí, a nível municipal, estadual e Brasil, um aumento muito grande. Embora a gente tenha aí uma legislação própria e a gente tenha mecanismos, a gente vê de maneira assustadora os números crescendo. Então é algo que o nosso trabalho ele é extremamente importante e a gente precisa da colaboração de todos os advogados, de toda a sociedade. Não é algo que a gente faz sozinho, né? É algo que a gente tenta aí semear e precisa do apoio e colaboração de todo mundo para poder tentar melhorar um pouco o mundo que a gente vive, né? E a gente começa pela nossa casa, né? A gente só consegue alguma mudança quando a gente começa no pequenininho. Então, esse é um dos nossos projetos. Outro projeto muito legal são as campanhas contra a importunação sexual que a gente faz nos eventos universitários. A gente tem uma parceria com as atléticas e a gente atua esse ano passado e esse ano no Joia, que são os Jogos Universitários, né? E aí, fornecendo informação, fazendo campanhas de conscientização. Eles gostam de colar bastante adesivos, enfim. As meninas vêm, tiram dúvidas, a gente faz. Já precisamos, né, fazer o encaminhamento para a delegacia também.
E a gente tem feito aí várias parcerias, junto com o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, que faz o atendimento jurídico, né, na UEM. A Procuradoria da Mulher de Paysandu nos procurou recentemente também para poder fazer uma parceria. E a gente vai seguindo. E vai crescendo. Graças a Deus, O gente. movimento vai crescendo Sim. em prol da mulher. Porque é muito importante, né, Cris? Como você mesmo disse. Porque acontece com muita frequência. O movimento também, né, de prevenção aí, ele acontece também. E por que, né, continua crescendo? A gente tem que trabalhar com duas frentes, a punição e a prevenção. E como que a gente previne a violência contra a mulher? Educando, informando, né? E mudando culturalmente os homens e as mulheres. Para que a gente possa entender que somos passíveis, né? A gente pode viver junto em sociedade sem que um diminua o outro, né? E muitas vezes nós passamos por isso. E se a gente fizer uma enquete com todas as mulheres que nós conhecemos, todas ou já vivenciaram uma situação de violência ou já foram vítimas de violência. Então, é uma violência que acontece com todas nós ou com alguém, ou com alguma mulher próxima a nós. E muitas vezes a gente não sabe como identificar, como reagir, como ajudar. Então, esse é o nosso maior trabalho, né? Incentivar as mulheres a denunciarem as violências das quais elas são vítimas, porque são vários os tipos de violência, e educar os homens para que eles não reproduzam mais esses tipos de comportamento. Porque só punir não resolve. A punição, ela vem depois que você já tem ali uma mulher que ficou destruída, uma família que foi destruída. Então, a punição, ela serve só depois que a violência aconteceu. E a prevenção ajuda com que a gente possa ali reestruturar famílias, reestruturar a vida das pessoas, né? Quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando de educação, a gente está falando de inserção no mercado de trabalho, a gente está falando sobre os filhos, sobre saúde, porque muitas vezes essas mulheres estão sobrecarregadas e sozinhas. Muitas delas não têm rede de apoio. É muito difícil pedir socorro, principalmente quando essa mulher está numa situação de vulnerabilidade social, né? Então, a gente vê aí que grandes casos, né, ganham notoriedade, mas do nosso lado tem uma mulher pedindo socorro e a gente não consegue ajudar. Então, o nosso maior desafio é poder oferecer esse suporte, oferecer essa ajuda, fazer o encaminhamento para a rede e que seja uma coisa efetiva. Porque também é muito fácil a gente falar. É muito fácil falar sobre o tema. Mas o difícil é ser sério nesse tema, né? O difícil é falar e fazer. Falar qualquer um fala. Mas falar, fazer, ter o comprometimento é a parte mais difícil. E a gente busca isso. Todo o nosso grupo. Doutora, e você falando assim, até me puxou na memória. Eu já fui vítima de violência também. E é muito difícil. E eu não sei se você sabe, eu já fui policial militar por 8 anos. E as pessoas pensam assim, pelo fato dela ser policial, ela não sofre esse tipo de violência. No meu caso, era violência psicológica. Mas eu tive uma colega que, infelizmente, chegou a falecer. Ela morreu, não sei se as doutoras viram o caso. Sim. Da policial. Ela era minha amiga de farda, companheira. E ela foi vítima de uma violência doméstica. Então, você falando, me traz na cabeça assim, realmente, essa violência, ela não escolhe a pessoa, não escolhe classe social, não escolhe profissão. É uma violência que, infelizmente, nós estamos passando todos os dias. Seja uma amiga, uma colega, uma irmã, uma mãe ou nós mesmos. Né? Isso me lembra, inclusive, quais foram os comentários. Porque eu gosto muito de ler os comentários quando a gente tem uma notícia sobre violência doméstica. Mas quais eram os principais comentários quando eu esqueci o nome dela agora. Daniela, isso. Daniela. Quando ela foi assassinada, quando ela foi morta pelo marido. Nossa, mas ela era policial militar e não conseguiu reagir. Nossa, mas ela era policial militar e não soube lidar com isso. Nossa, mas ela não viu. Nossa, mas como ela se submeteu a isso? Como ela assinou um seguro de vida? Como que ela fez não sei o quê? Ela não estava vendo os sinais? Até quando a mulher morre por conta da violência, a sociedade, de maneira geral, coloca a culpa nela, né? Então,
São inúmeros os casos. Eu conheço outras mulheres que falam abertamente sobre a violência das quais elas foram vítimas. E uma delas faz parte da Guarda Municipal. E ela falou isso. Ela falou: olha, eu tava ali na Patrulha Maria da Penha, ajudando as mulheres. E quando eu me dei conta, eu também sofri essa violência dentro de casa. E aí, o meu sentimento era: o que eu tô fazendo? Uhum. Foi quando ela conseguiu se livrar, né? Conseguiu se livrar dessa situação de violência. Então, é algo que a gente precisa refletir e ajudar, E né? Não ajudar. fazer nenhum tipo de julgamento. Porque existem jeito várias... Uma mulher, ela não tá numa situação de violência porque ela quer. Primeiro porque a culpa não é dela. A culpa vai ser sempre do agressor. Sempre. Não tem meio termo pra isso. Mas por que essa situação de violência está perdurando? Muitas vezes existe uma dependência financeira, uma dependência emocional, existem os filhos, existe o medo, né? A gente tava... vergonha, A vergonha, não tem o apoio da família. Muitas vezes, dependendo da religião que essa igreja. pessoa segue, ela tenta pedir ajuda na igreja e não consegue. Às vezes ela tem vergonha, né? Sim, Devido a princípios, né? Os princípios que ela traz da sim. religião, da igreja, às vezes desde pequena, não posso me separar, não tenho que perdoar e tal, né? Missão. E baseada nisso, o que acontece? Ela acaba aceitando, se sujeitando a muitas coisas que não precisaria. Sim, isso é muito triste. E o que a gente vê é que as mulheres, cada uma, ela tem um tipo de dor. Então, quando a gente está falando ali de mulheres que são extremamente independentes financeiramente e que a gente vê ali que tem autonomia, que não tem essa questão da dependência financeira, ela tem um julgamento maior até da sociedade, no sentido, porque a sociedade pensa assim: fulano é acostumado com situação de a fulana ali na família dela, ela é acostumada com uma situação de violência. Então, costuma até achar que tem uma tolerância maior. E quando você vê uma mulher que tá ali numa situação que ela é super independente financeiramente, ou né, da alta sociedade, qual é o medo dela na hora de pedir socorro? É o que as pessoas vão falar, ou a repercussão que isso vai ter, a forma com que ela vai ser vista, porque nenhuma mulher quer o tempo todo ser ligada àquela situação de violência. Então, a Cristiane. A Cristiane, ela então deixa de ser a Cristiane para ser a Cristiane que aconteceu tal situação. Sabe? Acontece assim, uma bagagem, né? Gruda um karma ali, né? Uma situação que você vão estar sempre te lembrando daquela situação. E o julgamento, né? Que enfrenta. E os preconceitos. Então, a gente até estava discutindo na UAB recentemente a diferença, né? Que a gente vê de uma forma clara quando a vítima de violência ela é branca ou quando ela é negra. Porque muitas vezes, quando essa mulher é negra, existe uma questão social de que muitas vezes acredita-se que ela tem uma tolerância maior à dor, tem uma tolerância maior ao sofrimento. Né? A gente tem desenvolvido um estudo, a gente teve aí o mês da consciência negra e a gente abordou esse tema, né? A doutora Camila participou com a gente. E a gente vê essa diferença. Ou quando são meninas muito jovens também, existe essa questão. E a gente fica sempre se perguntando o porquê que em todas essas situações a mulher é questionada, culpada e não é exposta, né? E não é visto como um todo. Então a gente estava conversando sobre o caso da Ana Hickman, o tamanho da exposição que foi. Então, para mim, referente a isso, a maior gravidade que teve foi a forma com que ela, a família dela, o filho dela, as finanças dela, como tudo isso foi exposto. Então, num belo dia, a gente acorda, olha a internet, olha ali as redes sociais, e Ana Hickman foi fazer pedido de medida protetiva. Ana Hickman deve 40 milhões no banco. Olha, revivendo vídeos antigos. Os sinais estavam ali. Nossa, mas ela estava com esse cara desde os 16 anos. Uma mulher como ela, que é bonita, bem-sucedida, sempre trabalhou, tem uma família, enfim. E aí, quando ela dá a entrevista dela, você vê que
quando ela tentava pedir ajuda para a família ou falava sobre essa situação, ela era sempre colocada num lugar de: "Vamos tentar de novo? Às vezes não é isso". Ele tinha um controle ali até sobre o corpo dela, sobre a alimentação dela. Então são questões extremamente graves. E aí começaram as desinformações. "Ah, foi feito o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha e foi indeferido", né. Então agora ela não vai mais poder se divorciar. Mas não tem nada a ver, né. E a gente via ali, um monte de influencer dando opinião naquilo que nem sabia, porque a gente tem aí no tribunal da internet todo No mundo dando tribunal da pitaco. internet. O tribunal da E internet, pessoas, ele é e cruel. o pior do pitaco são esses, né, profissionais, ou são essas pessoas falando exatamente do que elas não sabem, né? Porque nós sabemos, pode ser feito, né? Tem a competência híbrida, né, que fala. Sim. Então, poderia ter sido feito. É que ali foi negado, né? Mas essa urgência ali, ela até merecia, ela tinha direito a essa urgência, pensando, ou não. O que que você acha, Cristiane? Sim, é porque o que que acontece? Aqui no Paraná nós temos, Então, mas ela tá no estado de São Paulo. lá não, Então, ainda não ainda não. funciona, Da né? mesma forma, quando saiu a notícia de que o presidente sancionou uma lei que agora todas as delegacias da mulher, as delegacias especializadas, vão funcionar 24 horas. Aqui em Maringá não é assim, Não, entendeu? Aqui em Maringá funciona das 8 às 6, no né? horário. E aí o pessoal começa a cobrar. Ah, mas por quê? Porque ainda não tem a infraestrutura, ainda não está adequada, né? A gente tem várias questões relacionadas a isso. Então, o artigo que permite isso é o artigo 14 da Lei Maria da Penha. É possível, sim, inclusive em vários pedidos de medida protetiva, é possível, inclusive, o juiz já fixar ali alimentos provisórios, Isso, exatamente. né? Então, essa é uma Tudo. informação que nem todas as vítimas de violência, nem todas as mulheres têm, Eu né? acredito que é a minoria, né? Eu acredito que é a minoria. Acho até que você aqui, né, uma das coisas bem interessantes de se dizer, por isso até que eu perguntei, porque eu sei que existe, mas por quê? Né, nós estudamos, eu sei, estudo, eu me atualizo, né? E que fica como dica também, né? Até para os advogados que estão nos assistindo. As coisas estão sempre mudando. As leis estão sempre sendo atualizadas. Então, é Sim. importante, por exemplo, participar da comissão. Importante, Isso. é uma forma incrível de se atualizar. A gente tem aí mais de 50 comissões temáticas na OAB e a gente 54. tem inúmeros eventos, né, por ano, Muitos. para tratar dessas atualidades, enfim, para manter todos os advogados atualizados. Então, é só procurar, né? A gente Sim. tem ali um calendário. O nosso Instagram da comissão é @cevigeMaringá. E a gente tem sempre postado sobre decisões recentes do STF, do STJ, as mudanças e atualizações das legislações pertinentes, aplicações, a gente comenta alguns casos. Muitas pessoas têm dúvidas se a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans também e se aplica às mulheres, independente se elas são cis ou trans. É o tipo de informação que precisa chegar nas pessoas, né? E a gente tem que se manter sempre atualizado. Acho que isso é essencial, porque senão a gente acaba não garantindo os direitos do nosso cliente, né? E dessa mulher, nesse caso, né? Da mulher vítima de violência que nos procura. Então, também é muito importante esse acesso à rede de enfrentamento, né? Maringá tem a Rede Mulher, então nós temos serviços especializados direcionados para a mulher. Porque muitas delas não têm condições de pagar tratamentos particulares. A gente tem aí, são vários os tipos de violência contra a mulher, né? Então tem a psicológica, a que a gente estava comentando agora também por conta de uma outra famosa que estava fazendo um exposed nas redes sociais, que é a violência financeira, né? Porque às vezes a gente acha, mas tem tudo, mas tem ali um controle financeiro muito grande e é uma violência Justamente. patrimonial, né? Exatamente. E aí você vê que aquela mulher se mantém naquela situação, por quê? Porque ela perdeu ali a sua identidade e está sendo controlada através do dinheiro. Então são várias as formas de controle, né? Emocional, financeira, enfim. Religiosa. A violência sexual também. Então, muitas das pessoas não sabem
qual o caminho a seguir quando você é procurado, né? Muitos dos nossos advogados não sabem quando o caminho a ser seguido quando você é procurado por uma vítima de violência sexual, né? E porque o caminho, a primeira porta que você vai não é a da delegacia, é a do hospital. E aqui em Maringá, o nosso hospital referência é o HU, que tem todo o protocolo, né, a ser seguido. É o hospital universitário. Tem todo um protocolo a ser seguido quando essa mulher é vítima de violência sexual. Para fazer a colheita das provas, dos exames, Já para ser feito iniciar tudo com os ali, né? medicamentos. Isso é uma grande informação, uma ótima Sim. informação, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos próprios advogados mesmo não tem ideia disso, né? Trabalhando na área, né? E esse Sabe, vídeo mas às serve vezes para isso não. também, gente. A comissão, ela é dos advogados. Então, você não está acostumado a atender violência doméstica. Então, você tem uma dúvida, entre em contato com a gente. A gente pode ajudar, pode esclarecer sua dúvida. É muito importante. É um canal. A gente tem um telefone de plantão e esse canal, ele é para os advogados, advogadas e para as vítimas. Então, a gente sempre dá esse suporte e apoio. Que Isso é muito bacana. bom. E você falou do hospital do HU. Uma época antes de ser advogada, eu trabalhei na assistência social aqui em Maringá e nós fazíamos muito esse trabalho em conjunto com os advogados, porque eu era uma das pessoas responsáveis que acompanhava as mulheres e também, no caso, crianças que eram abusadas sexualmente. Eu trabalhei tanto no CRAS quanto no CREAS. Então, a gente fazia todo esse apoio e como é importante também trazer uma humanização para esse processo, né, doutora? Não só ali tá pensando na legislação, na Maria da Penha, mas como você também traz essa questão, a pessoa já está vulnerável, já sofreu uma violência, né? Então eu pergunto para você, qual a importância de um advogado também saber ele se relacionar, saber abordar, receber, dar esse acolhimento para essa mulher que chega até ele? A importância é minimizar a exposição, minimizar o sofrimento e principalmente não praticar uma revitimização dessa vítima, né? Porque como a gente tem esse ímpeto, né, de começar a fazer perguntas e fazer essa mulher ali, porque ela já vai ter que contar isso no hospital, Sim. ela vai contar na delegacia, aí ela vai contar pro advogado, aí ela vai contar fazendo um outro exame, aí ela vai ter que contar depois, ela vai ter que participar de uma audiência. Então, ela vai ter que reviver tudo isso numa audiência. Então, assim, ter esse cuidado, justamente porque esse é um processo doloroso, né? O sofrimento, ele tá ali, ele é muito grande. Então, o principal papel do advogado, quando a gente está falando das vítimas, é evitar um sofrimento maior, evitar essa revitimização, passar as informações corretas, fazer esses encaminhamentos de uma forma correta, efetiva, para que não seja ficar indo de um lugar para o outro. E, principalmente, poder oferecer para essa mulher o suporte que ela precisa. Então, tem sim que perguntar sobre as questões familiares que se envolvem nessa situação de violência, sobre guarda, pensão, alimentos, porque se essa mulher tiver filhos, né, enfim, Como que vai ficar, como que né? ela vai se Exato. manter. Muitas vezes a gente precisa acompanhar essa mulher até em casa junto com o apoio, né, da Patrulha Maria da Isso Penha, mesmo. porque o agressor tá afastado do lar, então você vai com essa mulher porque ela vai voltar para casa dela, ou muitas vezes ela tá voltando só para pegar as coisas dela, porque ela tá indo para casa de algum familiar, tá saindo dali. Abalada, né? Isso abala. A situação com Então, certeza já vem abalando há algum tempo e quando ela se, né, concretiza e vamos dizer assim, ela, né, sim, acaba que isso tudo passa, assim, na minha opinião, passa algo que eu acho que é hoje, talvez é o que falte, mas que passa é a segurança. Quando a coisa realmente acontece eficazmente, efetivamente, passa uma segurança para aquela mulher. Você sim. percebe assim, por exemplo, quando nós falamos do médico, do estupro, né? Que sempre acabamos voltando nesse tema. Quando uma denunciou, uma, duas, aí que vem as outras. Né? Por quê? Porque ela se Principalmente, sentiu mais segura. Um dos motivos é esse. Ela não quer passar por todo esse constrangimento. Ela tem vergonha de chegar no hospital e vai fazer exame. Ela vai ter que contar isso. Além de contar isso, delegacia, hospital, vizinhos, entendeu? Às vezes ela não quer voltar para casa, não, nem para não lembrarmos de vergonha dos vizinhos, né, na minha opinião. Então, assim, se o sistema consegue minimizar tudo isso, todo esse constrangimento, né?
consegue reduzir e anular mesmo, né, a revitimização. Melhor ainda, só que ela vai evitar voltar para casa dela, vai evitar que os filhos voltem ali, ou até para a escola, né, que até voltando no caso da Ana Hickman, as pessoas perguntam por que ela demorou tanto, né? É óbvio que ela pensou em tudo isso. E no caso dela ainda, a coisa maximiza. A coisa é maior, porque ela está em evidência. Então, no caso dela, é tudo isso que, às vezes, né, você, né, a gente passaria, ela passa em dobro, em triplo, né? Porque ela ainda tem a televisão, ela ainda tem as pessoas que conhecem muita gente. Então, com certeza, todo esse tempo aí, né, além das coisas normais que todas as mulheres, ela também deve ter pensado nisso. As pessoas pensam que uma pessoa pública, a violência da qual ela foi vítima também é pública. Exatamente. Nossa, é verdade. Então, isso é muito Interessante. grave, porque é assegurado a todas as mulheres o segredo de justiça, né? Então, o que acontece? Os boletins de ocorrência por violência doméstica, os processos, eles ficam em Eles não segredo são de públicos. justiça, eles não são públicos. Mas por que o caso dela foi público? Se ela não tinha escolhido falar sobre essa violência de forma pública, né? Ela se pronunciou depois do vazamento das informações. Isso acontece com várias mulheres famosas, né? Elas procuram uma ajuda especializada, elas fazem a denúncia, que é o que a gente tanto incentiva, e aí a vida delas é exposta de uma maneira como se todo mundo tivesse direito de dar uma opinião, de dar um pitaco ali e de falar sobre algo que não tem conhecimento. Mas nós, mulheres comuns, meras desconhecidas, isso aí é uma coisa que facilita, né, na denúncia. Sim. Porque isso não vai ser tornado público, né? Eu acho muito importante, porque pode ser que uma mulher que tenha visto toda essa exposição da Ana Hickman sinta medo de procurar uma delegacia e ter uma exposição a nível, né, muito menor, a gente tá falando, mas uma exposição a nível municipal ali, muito grande também. E deixe de ir por isso. E deixe de... existem ali duas questões. As mulheres que visualizam essa situação e pensam, nossa, mas se até a Ana Hickman foi vítima, né? Mas ela tá tendo coragem de denunciar, eu vou denunciar também. Ela tá se livrando dessa situação, eu vou me livrar dessa situação também. Mas tem aquela mulher que olha e fala, nossa, olha isso, se com a Ana Hickman fizeram tudo isso, imagina comigo. Quem sou eu perto, né, faz essa comparação, mas quem sou eu perto dela, entendeu? E aí tem medo de buscar essa ajuda, porque vê a exposição e o tribunal da internet massacrando. Então, quando eu adoro ler os comentários, e a gente sempre vê comentários, assim, que fortalecem a nossa luta. Por quê? Porque quando a gente vê porque às vezes a gente acha que tá chovendo ali no molhado, né? Que a gente tá sendo repetitivo. Que a gente tá tratando do mesmo tema pela milésima vez. Né? São anos e anos e anos falando sobre isso. Mas tem anos e anos e anos pra frente pra falar disso, infelizmente. Porque não é um tema que a gente quer falar, né? Não. A gente precisa falar, a gente Ninguém precisa combater. Se sente confortável falando Mas aí a disso. gente pega aqui os comentários e, por exemplo, falando do médico, né? Aqui de Maringá. Eu li alguns comentários, tipo assim, mas a esposa dele, ela não é psiquiatra, ela nunca observou? Nossa. Gente, pera lá, né? As pessoas vão E falar você vê os isso. comentários e quantas pessoas podem ser cruéis, né? E faz a exposição e expõe a foto da pessoa com outras, né? Ali porque nas redes sociais a gente publica várias fotos, né? Sim. E aí, às vezes, naquela foto tem os filhos, tem menor de idade, e é escancarado aquilo, como se a gente não pudesse ter um julgamento, né? De fato, um julgamento e um processo como ele precisa ser feito, né? Como nós temos direito. No fórum, Isso. e não na internet. Né? A opinião comum, do senso comum, as pessoas, elas se sentem nesse direito porque elas falam, mas se não queria uma opinião, então por que posta? Mas fulano se expõe dessa maneira, então se sente no direito de fazer esse tipo de comentário. Isso é algo muito triste. E aí a gente teve essa situação da Ana Hickman, aí teve a Nayara Azevedo, que expôs. Aí os comentários nas notícias eram, nossa, mas virou moda. Nossa, agora todas as famosas vão denunciar. Nossa, agora todo mundo é vítima de violência. Isso é um absurdo, né? Eu acho, na minha opinião, eu acho que isso já é uma violência.
Verdade. Contra a Isso já é mulher. uma violência. Eu já Sim, levanto com isso como uma certeza. violência. Sim, Essa Com a certeza. falta do sigilo, eu acho que já é um desrespeito e eu sim. acho que é um tipo de violência. Isso que é feito, sabe? De não manter o sigilo das famosas, entende? Quando elas passam por isso. Porque antes de serem atrizes, modelos, São famosas, pessoas. elas são pessoas, elas são mulheres. Então, elas merecem ser tratadas da mesma forma. Então, se a coisa toma uma proporção triplicada, eu acho que o respeito também tinha que ser. Eu Sim. acho, em Porque cada um contrapartida. lida com a dor de uma forma. Então, existem mulheres que têm essa necessidade de falar sobre a violência que elas sofreram, que elas querem falar sobre isso, que elas querem expor. E tem mulheres que não querem. Tem mulheres que querem guardar isso pra si. E essa diferença também precisa ser respeitada. Um outro Precisa. exemplo foi o da Preta Gil, que ela foi traída durante um tratamento oncológico, foi exposta, né? No relacionamento dela, ela já vinha sendo vítima de violência psicológica. E aí você tem inúmeros comentários assim: nossa, mas ainda falando sobre isso, vira a página. Como se, não vou lembrar o certo, mas tipo 10, 15 anos de casamento, ela terminou ali durante um tratamento oncológico e as pessoas acham que ela deveria lidar com isso de uma forma rápida, Não é. né? E ela. Banalizam, né? Isso. Isso é banalizar uma situação, banalizar um fato, né? Que é algo que o advogado não pode fazer. Não, o advogado, ele não É. tem essa liberdade de tratar algo como uma coisa banal. Não pode. Né? A gente não pode, a gente não problematiza tudo, mas a gente jamais pode tratar as coisas sem o seu devido peso. A gente Exatamente. precisa sim identificar esses problemas e mostrar para o nosso cliente. Porque até recentemente a gente teve uma ação no terminal, e aí o nosso papel como comissão foi a gente fez uma lista de perguntas e ia fazendo entrevistas assim com as mulheres. E aí uma dessas mulheres, tava eu e mais duas advogadas, e aí a gente tava conversando com ela. Aí ela: não, mas eu nunca fui vítima de violência. Eu casei bem novinha, eu tinha 16 anos. E eu nunca nem precisei trabalhar, porque o meu marido nunca deixou, ele era o provedor. E a senhora estudou? Não, ele não deixava eu estudar, ele falava que eu tinha que ficar em casa. Mas foi ótimo, porque eu sempre cuidei dos meus filhos e, enfim, uma vida assim, tranquila. E a senhora se divorciou dele depois? Ah, sim, me divorciei porque eu tava cansada. Tive um casamento muito bom por um tempo, mas eu tava cansada das traições. Mas me bater, ele nunca me bateu, imagina. Nossa, É porque. é sempre assim. Porque a grande maioria das mulheres entende, né? Vê a violência A só violência como ela a não é só a física. física. A Aham. física é aquilo que a gente vê, entendeu? Mas as pessoas falam: ah, mas ele nunca me bateu. Mas ele faz isso, 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 controla o que você pode falar, o que você pode vestir, quem podem ser seus amigos, aonde você pode trabalhar. Teve uma outra moça que a gente entrevistou e ela até estava bem triste, assim. Ela tinha terminado um namoro recentemente, porque ele não queria que ela continuasse trabalhando num namoro, no lugar que ela trabalhava, porque ele não gostava dos colegas de trabalho dela. Mas ela fez a opção Uhum. pelo ambiente, pelo trabalho dela, né? A autonomia dela. Então, é algo que a gente vê que incentivar, né, a educação, os estudos e a inserção da mulher no mercado de trabalho continua sendo um grande desafio para que elas tenham essa autonomia também e consigam se livrar da situação de violência. Porque a mulher, principalmente quando ela tem os filhos, ela fica sobrecarregada no papel de mãe. Porque muitas vezes esse papel de mãe, ele é direcionado exclusivamente para a mulher, ele não é compartilhado pai e mãe. Então a gente vê muito isso também nas situações de violência. Porque daí ela para de trabalhar por conta dos filhos. Ela para de estudar por conta dos filhos. Tá, e agora? Como que ela vai se separar e trabalhar? É difícil. É. Eu vivi isso na prática, né? Sério? Não eu, mas eu como filha. Eu como filha. Uhum. Porque quando meus pais se separaram, meu pai se distanciou um pouco, então ficou eu e minha mãe contra o mundo. E aí a minha mãe teve, hoje eu olho para minha mãe, é trabalho, trabalho, o sobrenome dela é trabalho. Quando eu era pequena, eu não entendia, né? Entendia só como me abandonou, né? Meu pai foi, né, para um lado, minha mãe foi para o outro, e agora?
Só que hoje eu consigo entender que ela teve que fazer. Foi isso que aconteceu. Ela teve que, né, me deixar, ela teve que deixar tudo porque ela foi para o mercado de trabalho. Ela precisou ir para sustentar a filha. Entende? Então, assim, eu vivi isso. É muito interessante. E eu tava lendo, eu não vou saber dar os créditos agora, mas uma frase muito interessante que é: as mulheres batalhadoras, guerreiras, que a gente tanto admira, elas não precisariam de tudo isso se cada um de nós tivesse um papel muito definido, né, nos relacionamentos, e na nossa vida de maneira geral. Então, por que que essa mãe, ela tem que ser tão batalhadora, tão esforçada, tão sobrecarregada, tem que trabalhar 24 horas, ela tem que dar conta da casa, dos filhos e de tudo? Porque ela tá sem apoio. Então, muitas vezes a gente admira ou romantiza algo que poderia ser evitado. Nenhum de nós gosta de trabalhar 24 horas por dia. Não. Acordar 8 horas da Só manhã e por dormir 11 horas necessidade. porque teve que trabalhar o dia inteiro, cuidar dos filhos e limpar a casa. E aquela, não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão assim que quando a mulher consegue ter um nível de consciência, de desenvolvimento, até o suporte para ela ter confiança, quando ela começa a pôr os limites, não se submeter a tais coisas, ela é tida como uma pessoa de difícil relacionamento. Sim, Nossa, aquela fulana pessoa é muito difícil. Vocês Mudou, têm essa né? impressão? Eu tava Sim. conversando até nos bastidores aqui do podcast sobre não se submeter. Eu já passei e eu penso assim, não, eu não vou me submeter mais a isso. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca esses limites, você é tida como, calma lá. É difícil você se relacionar com você. Tem alguma coisa estranha com você. Porque Você o é normal, difícil, o brava. normal não é isso. Mas não, na verdade, nós estamos nos protegendo, colocando os limites. Vocês também têm essa ideia, assim? valorizando. Sim, é assim que Sim, acontece. com né? certeza. É assim que acontece. As pessoas não gostam de ouvir não, Não. né? Perfeito. Não quero, não gosto. Porque se você não gosta, por que que você tem que se submeter a isso? Se você não quer dessa forma, por que que você tem que se submeter a isso? Quem foi que disse que precisa? É diferente, né, de ceder a algumas outras questões, porque em qualquer relacionamento, né, seja profissional, seja pessoal, a gente cede, né? Quando a gente vai fazer um acordo, as duas Perfeito. partes não cedem um Sim. pouquinho pra gente chegar num acordo, é Exatamente. diferente. Sócios. Proibições, subjugamento, o controle, a gente tá falando de outra coisa. Isso. A manipulação. É diferente de você sugerir, tipo, nossa, eu gosto muito mais de quando você tá com outra cor de cabelo e tal. Mas não mandar, Uhum. sabe? Não, você não vai ser loira, você vai pintar o seu cabelo de uma cor escura. Não vai cortar o Não, cabelo. você não vai. Eu não gosto de mulher de cabelo curto. É. Então, você vai deixar o seu cabelo Eu gosto crescer. de mulher de vestido. É. Né? São coisas que eu já ouvi, Sim, mas né? são Sim, relatos, tem- né? Sim, de se a gente for relatos. conversar com todas as pequenos nossas detalhes, amigas, sim, pequenos são detalhes. os detalhes. A gente tem que se atentar aos detalhes. Os detalhes num relacionamento fazem a diferença. A gente pode perceber também com as nossas amigas. Por que que uma mulher não pode sair desacompanhada? Não, quando ela tem homem que tenta proibir. Por que que ela não pode sair com as amigas? Por que que ela não pode ir no happy hour depois do trabalho? Não pode ser proibido. Não. Até mesmo Concordo. porque, se nós formos pensar, a base de um relacionamento é confiança, Sim. né? E a partir do momento em que, não pode chegar às 7, não pode chegar às 8, ou o que tá fazendo com as amigas? Tá fazendo o quê? Com quem tá desconfiando? falando? Tá online no WhatsApp e não me responde por quê? É. Gente, isso é horrível, isso não pode ser admitido. Outra questão que a gente sempre bate também na tecla quando a gente fala sobre o direito das mulheres, questão salarial. Pode parecer um absurdo, mas ainda hoje as mulheres precisam lutar para ter salários iguais aos dos homens quando a gente tá falando do mesmo cargo. A gente não tá falando de competência, a gente tá falando ali do mesmo Mesma cargo. função. Até porque se a gente for falar de competência, o que eu vejo é que nós, mulheres, a gente precisa se preparar, se estudar muito mais do que os homens para ocupar o cargo que muitos deles ocupam. E se você for conversar meia hora, você tem vontade de sair correndo. Porque eles não sabem nem do que estão falando. E tem Isso não vale para todos. Mas em alguns casos, quando você vai conversar com a pessoa, você vê que ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Mas ela tá num cargo alto, que a outra mulher que ocupa o cargo semelhante teve que estudar, batalhar, se preparar muito mais.
Então, essa é uma diferença também que a gente vê na nossa sociedade. Não adianta a gente fingir que não ou achar que é um exagero. Mas as mulheres precisam se preparar e estudar e batalhar e correr atrás muito mais do que os homens. Pra Eu tenho ocupar uma o curiosidade pra perguntar pra ela. mesmo Então, cargo. só finalizando isso, é que também, como eu vejo isso? Vejo isso muito acentuado em relação às mulheres, né, dos homens para as mulheres, mas vejo na sociedade como um todo, né, a coisa da exclusão, né? Sim. Essa de realmente não. É a exclusão da mulher, do negro, do pobre, né? Do gordinho, do baixinho, né? A coisa dos rótulos, né? Então, isso, aquele, eu vou dar oportunidade para quem puxa o meu saco. Né? Nossa, eu Você tenho vê, pavor. nossa, Que você vê puxa o saco. brigas, o nepotismo, né, que nós falamos na política, que é Sim. proibido, mas que não, e que acontece, né? Quantos cargos em comissão que não tem, que é de primo, prima, tio e tal, e, né, que às vezes a gente nem imagina. E então, assim, eu falo assim, não pode. Então, a exclusão já é meio da natureza do ser humano. Isso que eu quero dizer. A gente E vive ela numa se sociedade de acentua aparências. ainda, exatamente, e ela se acentua ainda mais. Você falou isso por causa do cabeça, né, que às vezes é cabeça oca, né? Às vezes a pessoa, você fala, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Por que ela foi chamada, sabe? Por que ela foi? E você, né, mas por quê? Sim, Né? isso vale para cargo público, vale para Exatamente, em qualquer lugar. dentro das empresas privadas também. E isso vale para tudo, na verdade. E aí você vai tentar conversar com a pessoa, ver o que ela tem de bom para conversar e, tipo assim, sobre o assunto, né? Então, não tem. E aí dá um pouco de desespero, assim, porque você vê que aquelas pautas ou aquele trabalho não está sendo desempenhado, né? Não. E isso vale Outra pergunta. para o âmbito privado e público. Não é uma coisa Não, que... em todo lugar. Em todo É, a lugar. minha pergunta se seria um tipo de violência que eu sofri. Eu fui fazer uma entrevista uma vez e na entrevista me perguntaram quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho tantos anos. 28, vou jogar. E aí foi perguntado, você pretende ter filhos? Aí eu não sabia se eu respondia que sim ou que não. Fiquei na dúvida. Porque parecia assim que se você pretende ter filhos, daí você talvez não vai ser contratada. Entendeu? Eu senti isso. Isso não pode, na realidade. Seria uma violência Eles isso não que eu poderiam algo nem assim fazer nesse isso sentido. claro, esse tipo né? de pergunta não pode ser feita, pelo menos dessa forma direta, entendeu? Uhum. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Beleza, isso pode perguntar. Você tem filhos? Isso pode ser perguntado. Agora, você pretende ter filhos logo? Esse tipo de informação não é relevante na hora Ou de você quantos, contratar né? alguém. Mas o que a gente vê é que a mulher, quando ela tá naquela idade, que a gente fala que é a idade que ela... eu não vou saber certinho essa janela agora. Uhum. Me fugiu certinho a janela de idade. Ela tem uma dificuldade muito maior de ser contratada, porque muito provavelmente ela vai engravidar. Isso. E aí, quando a mulher engravida, ela vai ter o direito ao... ai, meu Deus, fugiu o nome. Auxílio maternidade. Auxílio maternidade. Isso. Mas o período de afastamento, né? Uhum. São 4 Auxílio meses. maternidade do INSS. Isso, mas E a licença licença, não é o maternidade, que ela auxílio, vai é a ficar licença, afastada. isso. Ela vai ter direito à licença maternidade. E como que as pessoas enxergam a licença maternidade? Você tá pagando pra pessoa ficar em casa. Exatamente. Tá de férias, tá? Tá. Ela tá lá curtindo as E férias. e ali. aí, a gente entra nessa questão. A gente tem, sim, que trabalhar com isso. Porque por que a gente tem que pensar nisso também? Quando a gente tá falando do aleitamento materno, Nossa, incentivando as outra mulheres a coisa. amamentarem, a gente também precisa que elas tenham espaço para isso, né? Então, seja nas universidades, sejam nas empresas privadas, seja no ambiente público, no corporativo de maneira geral, né? Eu não vou lembrar agora, mas eu estava acompanhando uma vez uma entrevista de uma grande CEO e ela estava falando sobre isso. Porque ela levava os filhos dela desde pequenininhos, porque ela não parava de trabalhar. E aí ela levava os filhos dela, porque na empresa que ela trabalhava, ela tinha um espaço e as crianças ficavam lá estudando. E ela passava lá, dava uma checada, fazia o trabalho dela. Então, ela teve essa oportunidade,
né, de estar levando essas duas questões juntas. Mas quando a gente fala, por exemplo, do aleitamento materno, que ele é incentivado até os 2 anos, e a gente considera aí que a maioria das mulheres, quando sai para trabalhar, só vai voltar para casa no final do dia, é interessante a gente trabalhar formas de fazer essa inclusão. De Pra fazer isso você acontecer na proporcionar. prática, né? E não só Sim. na teoria. Sim. É legal, até a gente teve agora recentemente aqui em Maringá um projeto aprovado, projeto de lei aprovado. O projeto de lei não é da comissão, mas a gente revisou esse projeto, fez um parecer sobre ele. O projeto é do vereador Bacurau. E Que legal, né? Nosso amigo. quando eu conversei com ele até deu os créditos, ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, Cris, achei incrível. Esse projeto, quem me deu a ideia e quem fez, a maior parte foi a Jane, que trabalha com ele, assessora dele. Bacana. E ele pediu pra gente fazer a revisão do projeto, né? E dar uma revisada e sugestões. E a gente sugeriu algumas questões, foram todas colocadas ali. Fiquei muito feliz de poder, da comissão, poder participar de alguma forma, né? Dando esse suporte também. E algo que todos os vereadores que tenham projetos podem encaminhar para nós, caso eles tenham, ou caso queiram, né, fazer alguma proposta, precisa da nossa ajuda, a gente sempre conversa sobre isso e discute, dá ideias e leva isso adiante. Uns dias antes eu tinha conversado com o vereador, com o Rafael Rosa, sobre isso também. E aí foi engraçado, eu conversei com o Rafael, logo em seguida o Bacurau me procurou, já com tudo pronto, em andamento, inclusive. E aí eu fiz a revisão. É algo que a gente precisa pensar, né? E aí aqui na nossa cidade vai ter aí um selo social, Empresa Amiga da Mulher. Ai, que Né? maravilha. Justamente promovendo práticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Isso é muito, muito legal, muito importante a gente trabalhar isso com todos os setores, né? Então, com os empregadores, com as mulheres, com os advogados e advogadas, com os psicólogos e psicólogas. A gente está com um projeto em andamento relacionado a essa parte de psicologia também, para a gente poder oferecer nos atendimentos. Percebe como é sistêmico? Nós Sim, estamos conversando, não anda verdade. sozinho. Tem que caminhar junto. A OAB é um órgão fortíssimo. Mas sozinho Sim. também não faz. Não, na verdade, Vai ninguém faz nada precisar. sozinho. Isso. Então, e percebe como faz bem para todo mundo. Né? O resultado vai refletir em todo mundo. Em A todas gente as cresce pessoas. como sociedade. Exatamente. Que é o principal. É o principal. Porque se nós formos pensar, igual, pegando do começo, né? Por mais que... A Ana Hickman, por exemplo. Por mais que ela sofreu isso com o marido, mas ela tem filhas. É um menino. É um menino, né? Vai Mais ensinar novo. esse menino a não ser como o pai, né? Já não vai estar próximo, então já não vai ter só a genética. Mas ela vai fazer de tudo para ensinar esse filho, entende? E as outras mães também. Levando isso à consciência, essa mãe vai entender que não é só a filha que ela tem que ensinar. A sociedade não precisa mostrar para a mulher que ela tem direito, mas ela tem que levar essa mulher a ir mais longe. Ela tem que com levar essa certeza. mulher a ensinar os filhos, a ensinar os netos, como tratar uma mulher, né, da forma correta, com carinho. Então, assim, e vai virando mesmo um ciclo. Né? O patrão, por quê? Porque esse filho, ele vai ter filhas, esse filho vai se casar, esse filho vai ser dono de empresa, né? Esse filho vai ter clientes, mulheres. Então, assim, não adianta, eu sou homem, então esse assunto não tem nada a ver comigo. Não, Pelo contrário. muito pelo contrário. Pelo contrário, quando a gente fala das Entendeu? crianças e dos adolescentes, é primordial a gente fornecer essas informações para que eles não repliquem, muitas vezes, ou o que eles veem dentro de casa, para que eles não repliquem aquilo que é naturalizado de maneira geral na nossa sociedade e para que a gente possa promover uma mudança cultural de fato. Não tem o enfrentamento à violência contra a mulher se a gente não tiver educação para as crianças, para os jovens e para os adultos também. Para toda a sociedade, a gente tem que educar e promover essa mudança cultural em todo mundo, homens e mulheres. Porque a gente não vai mudar Não. o cenário se a gente ensinar as mulheres. As mulheres, infelizmente, sobre o Somente. tema violência, a gente nem precisa ser ensinada, Não. né? Qual que é o maior medo de uma mulher quando ela tá andando à noite na rua? Não é ser assaltada, Não. é ser estuprada. Exatamente.
Um homem, quando tá andando à noite na rua, ele pode se preocupar e olhar pros lados porque ele tá com medo de ter a carteira ou o celular dele roubado. Mas uma mulher, ela não tá preocupada com o celular, ela tá preocupada com o corpo. Exatamente. Então, isso é uma coisa Já é muito... uma diferença, Sim. né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Principalmente com os homens, para que eles mudem os comportamentos que são, sim, machistas e os comportamentos que ferem direitos das mulheres, e com as crianças e os jovens, para que eles não repliquem isso no futuro. Para que a gente entenda que todos nós somos iguais, sujeitos de direitos e que não pode haver essa distinção. Exatamente. Porque essa criança, menina, um dia vão se tornar adultos. Aí eles vão namorar, aí eles vão se casar, vão ter filhos, né? E tudo isso, né? O ideal é que já na raiz comece, né? Bonitinho, certinho, bem, né? Consciente, já para que o homem como casal já não, né? Essa mulher já não sofra violência, e se tiver filhos, esse filho, né? E nisso vai As sendo crianças, sempre assim. as crianças são educadas com os exemplos, né? Exatamente. Às vezes nós não, talvez vocês não consigam resolver a situação dessa mãe ou fazer esse pai, né, trazer essa consciência para esse pai, para esse, né, para o agressor. Mas eu acho que fazer um trabalho para esse lado também seria interessante, só levantando agora, Sim, a gente né? faz essa parte Para os homens, sim, né? de ressocialização dos agressores, né? De Isso. educação, sim. Exatamente, para que ele Porque tenha a gente não consegue afastar consciência. uma pessoa completamente da sociedade, Não. entendeu? Então, também tem que ser feito esse trabalho de educação, reinserção, fazer a pessoa entender. E para não fazer novamente. Sim, para não repetir. Isso. Porque muitas vezes a gente vê, até lembrei agora de uma amiga minha, que a gente estava conversando, tava eu, a Silvia, que é a secretária da comissão, e essa amiga nossa e outras amigas. E aí ela tava conversando, assim, e começou a se relacionar com um cara que ele tinha tido um processo por violência doméstica. Aí a gente meio que ficou assim, né? Tipo, você tá falando isso com tanta naturalidade. E aí ela falou assim: ah, não, mas ele mudou, né? Ele não é mais assim e tal. E como que é? E aí você começa a perguntar, e você vê que não mudou, não. Tipo, isso é violência. E aí. Mas como que também você chega e fala pra uma pessoa, né? E, enfim, é algo que a gente precisa educar, homens e mulheres, para que a gente possa, de fato, viver numa sociedade de respeito, né? E numa sociedade em que a gente pode ser quem a gente é. Então, as mulheres, elas muitas vezes são mortas por serem mulheres. Exatamente. Por isso. Simplesmente Então, são cobradas por serem mulheres, são mortas por serem mulheres, violentadas por serem mulheres. isso né? é muito grave. Ou a violência que parte do preconceito por serem mulheres, entendeu? Olha que coisa mais linda que é uma mulher poder ser mãe, a maternidade. É verdade. E aí ela sofrer um preconceito de não poder, às vezes, se encaixar no perfil para trabalhar numa empresa porque, olha, por algo bonito. Sim. Não é por algo. Por isso que Ela vai ver, não é? tem Ela vai muitas- ver até quantas mulheres, às vezes empresárias, que relutam e falam: não quero ter filho. Por isso. É Não é esse por vontade motivo. própria, é por uma Não, vontade da não. sociedade. Porque tudo bem a mulher Porque não querer ter cabe filhos. na minha profissão. Sim, se Desde é o que ela seja a deseja. vontade Isso, dela. desde Exatamente. que aqui dentro ela E não aí, sinta. muitas das mulheres, a gente vê também questões relacionadas à violência nesse período da maternidade, que é um período tão bonito e esperado por uma mulher. Então, a gente tem também o que a gente chama de violência obstétrica, Uhum. né? A gente tem também a violência que é sofrida dentro dos hospitais. Todo mundo lembra daquele anestesista, né? Que estuprou Ah, Sim, sim. a mulher enquanto ela estava dando à luz. Então, a criança estava nascendo e o cara estava estuprando a mulher. E é um momento que é pra ser tão mágico, tão bonito. Pô, seu filho tá nascendo, olha que lindo. E naquele momento você é vítima de violência, né? Durante a gestação também, a forma com que ela pode ter sido tratada no ambiente hospitalar, durante os exames, ou pela própria família, ou pelo próprio marido. E o emprego, e o patrão? Né? A funcionária, quantas empresas que a funcionária só é boa enquanto ela não tem, né? Aí ela tem, quantos relatos já chegaram já no meu escritório
que chegaram falando, não, e tal, eu trabalhei 8 anos. Aí eu engravidei, Nossa. quando terminou a minha licença, voltei, fiquei os 30 dias de férias e fui dispensada. Mas por quê? Era tão competente antes, né? É. Por que agora? Por que só o fato de ter tido um filho, então quer dizer, lógico que o patrão pensa, né? Muitos talvez que, né, dos seus clientes que são patrões vão justificar dessa forma. Eu vou falar assim, que é o que eu já ouvi também. Eu vou, mas aí daí, sou eu que fico sem a funcionária 5 meses, sou eu que pago a licença, ou eu que tenho que pagar 2, né? Porque tem funções que não pode ficar sem ninguém. Então tem que pagar aquela que está em casa e aquela que está, não é? Mas às vezes aquela funcionária é tão competente que vale a pena. Mas o patrão, na grande maioria das vezes, infelizmente, ele não vê isso. E aí cabe a nós, advogados, por exemplo, explicar. Porque inúmeras vezes eu expliquei já para empregadores, olha, ou vale a pena, paga, faça o acerto, ou sabe, ou não, reintegra. Porque se chegar no meu escritório, ela saiu e descobriu que estava grávida, depois de 1 mês que ela saiu, estava dentro do aviso prévio ainda, mesmo sendo indenizado, tem que reintegrar, ou estava dentro do contrato de experiência, tem que reintegrar, suspende. E se chegar no meu escritório, e daí tal, entrou contra mim, ou veio me procurar, a minha resposta é reintegra. Não pode ter Reintegra, meio não termo. pode. Não pode. Mas deixa, eu vou dispensar e depois vai entrar, reintegra. E não é reintegra, olha, reintegra porque é melhor para você, porque senão vai entrar com uma... Não, reintegra porque é direito dela. Ponto. Faça o que é Principalmente correto. porque essa criança tem um pai, né? Então a gente tem que ver também por que a sociedade como um todo tem esse preconceito com as mulheres no ambiente de trabalho, sendo que se os papéis estivessem igualmente distribuídos entre o pai e a mãe, Perfeito. ninguém estaria sobrecarregada. Essa mulher, Exatamente. quando o filho tá doente, um dia vai ela no médico, outro dia vai o pai com o filho no médico. Revezar. Mas não é assim que funciona Não. ainda, né? Vamos Ainda. ter esperança. Mas é algo que a gente precisa trabalhar. É por isso Precisa. que a gente É um precisa movimento. insistir nessa pauta. A gente precisa de ações sérias quando a gente fala de enfrentamento a todos os tipos de violência contra a mulher. E é por isso que o nosso trabalho ele é incansável. É um trabalho que ele não tem fim. E a gente tem que ficar revisando tudo que a gente já fez, ver o que a gente pode melhorar e continuar na luta, Meu que sim. ainda não foi feito, né? Sim. Diante daí da... E chamando todo mundo Isso, com a isso que eu ia gente. falar, olha, que então que Todos fique. os advogados e advogadas Que fique. estão Ficou o convidados. convite, né? A doutora Cristiane está aqui. Nós estamos aqui, né, Fernanda? Até como um apelo, né? Tem aí, são 54, eu acho, comissões que a OAB tem. Se você se identificou com essa comissão, venha. Às vezes já passou por isso, a mãe já passou, ou um tio, uma tia, vizinha, ou você mesmo se sente ali, né? Se identifica, se sentiu ali tocado. Procure. Não tem, a comissão não tem vaga limitada. A comissão não tem. Todo A mundo é comissão é só bem-vindo. procurar. Vai ter aí, ó, entre outras coisas, vai ter, a comissão teve confraternização, Cristiane? Nossa confraternização foi ontem, foi na quarta-feira. Tem até, não, mas eu queria fazer dizer que tem confraternização, Tem Tem. parceria, tem tem parcerias, network. entendeu? Que eles convidam para ir, tá? Nas confraternizações. Quem não se identifica tanto com um isso. projeto pode participar do outro De projeto. outro, isso. Então, são vários projetos São várias as aí atividades dentro, que a né, gente desenvolve. Cristiane? Mas sabe, Cristiane, você acha que esse tema seria um tema legal para levar lá no café? Eu acho ótimo. Porque eu tô pensando, gente, sexta-feira agora, temos Café com Justiça, né? Né, Fernanda? Eu participo com frequência, assídua. A Fernanda é E eu minha adoro. parceira Eu lá. gosto muito. Ela me muito ajuda bom mesmo. muito. E a Cristiane eu convidei ela para ir lá participar. E agora já estou fazendo o convite para, né, uma das sextas-feiras aí, no ano que vem agora, né? Porque agora é sexta-feira, dia 15 de dezembro, sexta-feira agora, às 16 horas, tá bom? Meu Instagram, @Camila Muniz Advogada, tem lá o link, se você quiser fazer lá, né? Preenche, fala comigo, tá? Para poder fazer parte, é bem gostoso. Né? Aí são essas conversas assim que nós temos, tá? A gente fala sobre o direito, mas falando sobre várias outras coisas. Essa sexta-feira é sobre finanças. Olha que legal, que importante. É sobre E entre finanças. os advogados a gente também tem, né?
essa dificuldade. É verdade. Acho que isso é uma coisa Exatamente. muito importante, lidar com as finanças de uma forma organizada pra gente poder, tanto no escritório quanto na vida pessoal, né? Porque manter Perfeito. tudo na linha é difícil. E ainda mais nós, né? A gente gosta de, né? É Tá sempre salão, bem é vestida, roupa, é os nossos looks. sandália, é É, bolsa, ser né? mulher é caro. É É, verdade. apesar de que nós, né, sendo assim bem-sucedidas, né? Então, mas ainda assim é bom, né? Eu que gosto de organização, a organização financeira para mim é maravilhosa. A Késia, que ela tem pós-doutorado, ela é professora de economia da UEM. E ela que vai falar, né? Ela que vai lá para falar um pouquinho de Legal. finanças com a gente lá Ah, a no doutora Kézia, que espaço. também é advogada? Ou ela Não, ela Não? é Ah, tá. economista, ela é Tá. professora mesmo da UEM. Ah, que legal. Ela é bem. Nossa, ela tem, assim, muito, muito, muito conhecimento e ela tá partindo para essa área agora, sabe? De trabalhar mesmo da Então o café tá organização imperdível. financeira. Está. Esse está. Que legal. Então, daí, mas já fica o convite para o ano que vem, já aceitando, já vou colocar no cronograma. A gente Porque eu acerta uma acho, sexta no porque eu achei que cronograma. um tema interessantíssimo. Mas sexta agora eu quero você lá com a gente, doutora Com Cris. certeza, estarei lá. Ah, vai ser tão bom. Sim. E além de muito conteúdo, tem café mesmo. Tem E aí café tem o café delicioso. gostoso, é um coffee maravilhoso, sabe? E aí ali, como que funciona? Tem o momento ali, a gente senta, conversa, mas tem todo um conteúdo, tem o networking, e tem o café. Então não tem assim, chegou, é hora do café, acabou o café. Então o café fica ali servido, então a gente vai papeando, conversando E tomando um e cafezinho. tomando um café. cafezinho. E de Entendeu? café eu entendo, porque Ai, quem que também delícia. quiser me acompanhar lá no Café com a Cris, toda terça-feira Verdade. no Paraná Notícias. É Toda terça. verdade. E aí são temas variados, né? Cada semana, cada terça-feira é um convidado especial, enfim. Vocês também estão Ai, convidadíssimas. obrigada, né? A Queremos. gente vai acertar ali Ótimo. certinho uma terça. Vai ser ótimo. E é muito legal. É muito, Muito muito bom. importante a gente fazer todo esse trabalho e ajudar. E essa questão do networking também ela é muito, muito legal, muito gostosa. E a gente acaba criando grandes amigas. Então, isso é muito, Sim. muito Ai, gostoso. eu acho incrível. Eu falo, é importante, não só para a parte profissional, né? Mas é muito, Pra eu acho vida. importantíssimo isso, para nós como mulheres, né? Agora, Uhum. né? Falamos até agora como advogadas e falar como mulheres. Eu falo o Café com Justiça, sabe, Cris? Ele é para isso mesmo. Ele é para a advogada ir até lá, se empoderar ainda mais, potencializar ali, se entender como advogada, se ver como advogada, mas muito mais como mulher. Sabe? Isso, Se valorizar como a mulher isso que é é. importante. Entendeu? Aí ela não vai ser só uma boa advogada. Ela vai ser uma boa advogada, vai ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa prima. Não é? Uma boa amiga. Com certeza. Né? Então ela vai ser uma boa pessoa. É. Né? E aí vai criar crianças, filhos, filhas também bons, e isso vira um ciclo e a sociedade fica Quem ganha, né? cada vez melhor. Isso mesmo. Não é É verdade? verdade. Bom, e falando tanto de pessoas, eu lembrei de uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, assim, é lema pra minha vida. Depois que eu aprendi essa frase, que eu entendi, tomei consciência dela, minha vida mudou, assim. Que o maior ativo que nós temos são as pessoas. O maior ativo que nós temos são as pessoas. Porque a gente fica preocupado com finança, com aparência, com conteúdo de estudo, mas na verdade o nosso maior ativo são as pessoas. Então é importante ir no Café com Justiça, estar aqui no podcast, participar da comissão, ir assistir também o Café com a O Cris, Café com a Cris. porque realmente as pessoas são importantes. Sim, meu pai sempre falava isso pra mim, que quando uma pessoa ela é omissa diante de uma injustiça, ela é pior do que a pessoa que tá sendo injusta, né? Então, todas as vezes que nós escolhemos, Nos casar. né, ser omissos em relação a alguma coisa, a gente tá sendo pior. Então, é uma obrigação nossa com a gente mesmo, com a nossa família, com a nossa sociedade, com aquilo que a gente deixa. Porque a gente tá de passagem, né? Então, antes de nós, tiveram outras pessoas, depois da gente vem outras pessoas. E o que a gente deixou de melhor durante a nossa passagem, né? Então,
Foi algo que, assim, eu cresci ouvindo sempre. Que eu tinha que viver a minha vida, né? No caso, eu sou católica. Então, que eu tinha que viver a minha vida, sabendo que no dia que eu fosse prestar contas a Deus, a única pergunta que vai me ser feita vai ser: o que você fez de bom a todos aqueles a quem eu te confiei? E isso serve para todas as pessoas que passam pela nossa vida. Então, é uma coisa que meu pai sempre falava para mim, pro meu irmão, dentro de casa, é o que a gente cresceu ouvindo. Então, o que você deixou de bom, o que você fez de bom pelas pessoas a quem eu te confiei? Essa é a pergunta que a gente vai responder quando a gente for prestar contas a Deus. E o que a gente fez de bom? Quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa? Os omissos também respondem. E todas as vezes que a gente for omisso, a gente vai prestar conta sobre isso também. Uau. Arrepiei. Uau. Bom, Cris, né? Doutora, nossa Pois conversa deixa- maravilhosa. Cris, doutora. Mas, Cris, doutora Chá, me fala uma coisa, baseada em toda essa situação mesmo da Ana Hickman, você já deu sua opinião, já falamos, como assim, e que já sabemos que isso acontece aí, infelizmente, com frequência, qual o recado, talvez, que você daria, né? Eu vou pedir duas coisas. Uma, o recado que você daria para essa mulher, né, que pode estar passando por isso, ou para alguém que tenha alguém, né, conheça, que esteja passando. O que você diria hoje como comissão da OAB, como CEVIG, para essa mulher, né? Se você encontrasse, se você pudesse agora, entendeu? Se viesse essa mulher e estivesse ali te pedindo socorro, mesmo que com os olhos talvez esteja assistindo, não tem coragem, o que você diria agora para ela, como CEVIG, como presidente da CEVIG, como advogada, mas também combatente ali como comissão, como OAB? E a segunda coisa, o que você também diria para o agressor? Difícil, né? Mas para a mulher, a primeira coisa que eu falaria é: não tenha medo de denunciar. Não tenha medo de denunciar. E depois que você fizer essa denúncia, permaneça firme no seu propósito de mudar essa situação. Você deu o primeiro passo, agora a gente vai te ajudar a seguir os demais passos. E o primeiro passo é sempre fazer o boletim de ocorrência. Isso. Então, aqui em Maringá, a gente tem a Delegacia da Mulher. Vamos lá. Ah, a Delegacia da Mulher tá fechada. É possível fazer fora desse horário ali na nona também, no plantão da nona. Mas a primeira coisa que eu falaria é: não tenha medo, permaneça firme. Você tá dando o primeiro passo, agora a gente vai te ajudar a dar o segundo passo, a dar o terceiro passo. Não é fácil. Recomeçar não é fácil. E recomeçar depois de uma situação de violência em que a mulher fica, sim, vulnerável, é mais difícil ainda. E pro agressor, o que eu falaria é: reveja todas as suas atitudes. Reveja daqui pra frente como que você vai agir com as próximas pessoas que você vai se relacionar. Mãe, esposa, namorada, enfim, filha. Como que você vai agir a partir de agora. Porque você errou, você vai ser processado. E se ao final o juiz entender, né? No caso, a gente tá falando de uma violência que aconteceu, Sim. né? Então, você errou, você vai ser processado e você vai ser punido por algo que você fez. E depois dessa punição, você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar e não repetir esse erro. Então, você já errou. A gente não consegue mudar aquilo que a gente erra. Então, você já errou, você já foi violento, você já agrediu, você já praticou violência. E agora? O que você vai fazer com isso? É daqui para frente, né? E agora? E se não consegue, peça ajuda. Sim. Vai fazer uma terapia. Peça ajuda. né? Todos nós temos direito a Isso. procurar auxílio médico, auxílio psicológico. Psiquiatra não é coisa de doido. Não. Psicólogo, terapia, não é coisa de gente maluca. É coisa para ser humano. Pra gente poder se entender, pra gente poder se ajudar, pra gente poder lidar com aquilo que a gente tem dentro da gente. Muitas vezes não soube canalizar a raiva que estava sentindo de alguma outra coisa. Isso, muitas... Ou tem alguma coisa num histórico que a pessoa não sabe lidar. Muitas vezes foi vítima de uma violência também e desconta essa violência. Normalmente, Então, entenda a raiz do isso. seu problema e Isso. resolva o seu problema. Porque o seu problema tá aí, com você.
né? E a gente vê que o agressor precisa de ajuda para se ressocializar. Então, e para não repetir. Pra É não. por isso que Ele a gente fala da precisa, na educação. realidade, eu penso que ele precisa Precisa. voltar para a sociedade e ele precisa entender. Porque eu acho que grande parte não tem ideia do mal que está causando. Sim. Peça Batendo na desculpas. mamãe, na frente do filho. Repare sendo seus erros. Isso. Repare seus erros. Então, se nesse relacionamento tinha filhos, repare esses traumas, repare esses erros que você causou nos seus filhos. Assuma a sua responsabilidade sobre os seus atos. Peça perdão, peça desculpas a essa mulher que você violentou. Encerra o ciclo e deixa essa mulher seguir a vida dela. Porque ainda tem os caras que praticam a violência, acham que tá tudo bem, não assume aquilo como violência, ainda trata, tipo assim, dá um jeito de infernizar a vida da mulher. Ela entra num novo relacionamento, o cara não dá paz. Ela tá mudando de cidade, o cara não dá paz. Ela tá ali com a mãe dela, o cara não dá paz. Ela tá indo no trabalho e não dá sossego. Então, assim, reveja as suas atitudes, assuma os seus erros. Todos nós erramos em algum momento da vida. Quando a gente tá falando da violência contra a mulher, isso é um erro, é um crime praticado por aquele agressor. Então, o que ele tem que fazer? Assumir isso, as consequências, Sofrer reparar as o que pode ser reparado e não fazer de novo. e não repetir. Não tem outro caminho. E como advogado, e para o advogado. Para o advogado advogado que está envolvido. Agora, Acolha, para finalizar isso. acolha o seu E daí, cliente. agora estamos falando por Sim, esse advogado perfeito. precisa saber, mas e se, meu Deus, e se chega uma mulher, ou se eu, Sim. né, me procura, ou se chega o próprio agressor, né? O que eu, né, Acolha essa vítima, primeiro sobre a vítima. Acolha essa vítima, indique para ela o caminho correto, para que ela não tenha que ficar passando órgão por órgão, às vezes à toa, porque muitas vezes tem que ir num lugar e depois tem que voltar, porque não era o caminho correto a ser seguido. Então, faça o acolhimento, dê os encaminhamentos corretos, veja todas as necessidades além da parte criminal. Então, a gente não está falando só da medida protetiva. Nesse momento, a mulher precisa de alimentos provisórios, os filhos estão matriculados, ela tem para onde ir. é todo um suporte. Né? Ela que está saindo de casa ou o agressor que está saindo de casa. Como que está sendo feito? Qual que é a situação financeira dessa família a partir de agora? Dessa mulher? Porque tem os encaminhamentos a serem feitos na rede de assistência social a partir disso. E para o agressor, né, para o advogado do agressor, não minimize, né, no tratamento do seu cliente a gravidade dos atos que ele praticou. A defesa sempre vai existir, porque todos nós vamos ter ali, se a gente, qualquer situação, a gente tem o direito de nos defender. E o advogado, ele defende o direito, ele não defende uma pessoa. Então, veja quais são os direitos do seu cliente. E a gente tem, né? Isso é pacificado, inclusive. É uma orientação também. O julgamento pela perspectiva de gênero. Então, no momento de fazer a sua defesa, não tente desqualificar a mulher tentando justificar uma violência. Para a violência, não existe justificativa. Mas muitas vezes a gente vê que uma linha de defesa, e está completamente equivocado, é fazer a desmoralização dessa mulher numa audiência. É tentar pintar essa mulher no processo como a culpada pela violência da qual ela foi vítima. Então, essa responsabilidade, ela é do advogado. De fazer uma defesa técnica, mas uma defesa que não seja um surto, né? Porque isso é um surto, não tem uma palavra melhor para definir. Eu uso muito a palavra surto. Mas quando você chega e vê algumas defesas e que tenta justificar aquela violência... mas a fulana provocou... Não provocou, não. Colocar a culpa na outra para tirar a culpa do seu cliente. E não é o advogado que pensa que nesse caso não é isso. Seja técnico. Isso, seja extremamente técnico na sua defesa. Então, vai ver as atenuantes, vai ver o que dá para fazer ali, como estão os laudos, se de fato aquela violência está devidamente comprovada no processo, se as provas são suficientes para uma condenação, se existe dúvida,
naquele Se os processo. termos da decisão Agora, estão desqualificação. corretos, né? Que isso é muito Desqualificação de uma mulher num processo, isso é inadmissível. importante. Isso é bom. Isso serve para os advogados e serve para os julgadores também. Serve para o Ministério Público e serve para os juízes. Maravilhoso. Ficou aí a dica incrível. Incrível. Então, Obrigada, gente. infelizmente, a conversa tá maravilhosa, né? Sim, eu gostei muito. Eu Ah, eu tinha várias também. perguntas para fazer também, mas a doutora pode ser até convidada novamente. Pode, pra outros claro. É porque eu fui episódios. falando demais, né? Ficou quase, Claro, quase um monólogo. claro. Não, mas eu tô aqui Não, assim, tipo, não. uau, prestando muita atenção. Eu vou fazer a pergunta, uma última então. Eu tenho uma curiosidade. De onde veio essa vontade sua de atuar nessa área? Surgiu de alguma coisa? Como que foi? Sim, é muito, muito interessante. Quando a gente... Assim, eu venho de uma bolha cor-de-rosa, assim, eu posso dizer. Porque nos homens da minha família, meu avô por parte de pai, porque meu avô por parte de mãe eu não cheguei a conhecer. Porque ele faleceu. E o meu pai sempre foram homens que me incentivaram. E homens que me apoiaram. E que fazem parte de quem eu sou. E as mulheres da minha família sempre foram mulheres muito fortes. A minha avó, por parte de mãe, é uma nordestina arretada, braba, a dona Nete. E a minha avó, por parte de pai, sempre foi muito estudiosa. Numa época em que para as mulheres estudarem não era tão comum. Então, ela sempre foi muito, muito estudiosa mesmo. E sempre isso foi incentivado na nossa família. E quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei a fazer estágio na Vara da Infância, aqui em Maringá. E na Vara da Infância, a gente lidava com as crianças em situação de vulnerabilidade, as crianças vítimas de violência. E você começa a acordar para o mundo que está ao seu redor. Então, você começa a ver que o seu mundo cor-de-rosa, em que você é respeitado, em que você tem dignidade, em que você vai para a escola, em que você brinca, em que você tem uma família, e que você tem amigos, e você tem amigas. Isso não é a realidade de todo mundo. E eu sempre fui muito, assim, isso faz parte de mim, no sentido de que eu sempre fui muito determinada. Então, eu lembro muito, o meu pai, ele era arquiteto. E uma vez a gente ele estava numa obra que eu passava com as minhas amigas no caminho porque eu saía do colégio que eu estudava, no Regina Mundi, e a gente ia de sexta-feira almoçar no MEC para depois fazer prova. E eu passei na frente dessa obra, ali na frente do Parque do Ingá. E aí, um dos pedreiros mexeu, a gente tinha 14 anos. E um dos pedreiros mexeu, tava eu, a Isabela e a Verônica, veio encher o saco da gente. E aí, eu sabia que eu vi o carro do meu pai, eu entrei. Eu virei pra ele e falei, o Sérgio tá aí? O Sérgio Neme tá aí? Assim que ele falou alguma besteira dessas. E o cara mudou de cor. E eu fui lá e fiquei falando com meu pai, qualquer outra coisa eu olhava assim pra ele. E o cara ficou, e no dia seguinte ele não voltou pra obra. Então, naquele dia, eu vi que eu podia fazer alguma coisa. Não falei pro meu pai, especificamente, porque eu sabia que ia ter uma confusão. Mas E ele também despertou. porque quando a gente acorda pra realidade, você desperta pra essa realidade de que aquilo que você vive nem sempre é a realidade de todo mundo, você começa a mudar suas atitudes. Então, dentro da minha família, a gente teve 2 situações já de violência doméstica e que a atitude das pessoas ao nosso redor foram dignas. Então, quando uma das minhas tias foi vítima de violência, a reação do pai dela foi: você vai fazer um desquite naquela época e você não vai ficar nessa situação. E ela provavelmente não era uma E coisa ela comum, pôde né? retomar a vida dela. Não era uma coisa comum, precisou de uma autorização de um senador, enfim. Era algo que não era comum, né? Então, quando você tem esse tipo de suporte e apoio dentro da sua família, você vê que você pode contribuir um pouquinho com as pessoas que não têm esse apoio. Então, foi assim, foi desde sempre. E quando você começa a revisar também as suas atitudes. Porque como eu vinha de uma realidade em que eu sempre pude fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, e eu sempre falei de igual para igual, com qualquer homem, eu achava um exagero muitas vezes. Nossa, gente, mas como assim as pessoas ainda falam sobre isso? Até que eu comecei a ver.
Então, quando o estágio na vara da infância foi uma coisa que abriu os meus olhos para o mundo. Para ver que eu tinha uma infância extremamente privilegiada, que eu venho de uma realidade extremamente privilegiada e que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Um chamado que você teve, né? Eu tive a oportunidade, eu tive a vou falar oportunidade sobre de estudar na UEM, então eu fiz direito na UEM, e eu tenho dentro de mim a obrigação de contribuir para a sociedade aquilo que a sociedade me pagou. Porque a universidade pública, ela não é gratuita, alguém está pagando por ela. Então, se eu tive a oportunidade de estudar e se eu tive a oportunidade de mudar um pouquinho a minha realidade, eu tenho a obrigação de devolver isso para a sociedade também. É como eu penso. E aí a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Não, mas parabéns. é assim mesmo, parabéns. Isso se chama propósito. E é muito importante até que outros advogados, né, ouçam isso. Para a grande maioria das pessoas, quando se fala em propósito, missão, pensa, mas eu não vou para a igreja servir, né? Eu não tenho tempo. Você pode fazer da sua profissão. Você pode viver o seu propósito dentro da sua profissão. E foi isso que você fez. Você encontrou uma forma de viver o seu propósito, de viver a sua missão de vida dentro da sua profissão. Amando a sua profissão e fazendo, e sendo mais que um advogado. Porque você foi além. Isso tem que servir de inspiração para qualquer um, onde quer que você vá. Entendeu? De mostrar mesmo que a gente não precisa só, a gente sai da faculdade e acha que advogar é sentar, peticionar, estudar, Não. né? As pessoas perguntam assim, nossa, eu quero ser advogado, tem que estudar muito, né? Tem que ler muito, tem que gostar? Não necessariamente. Não, a gente tem que Mas lidar com as pessoas. Isso, exatamente. Por trás daquele papel tem uma pessoa. E Exatamente. é tão difícil lidar com as Tem pessoas. que ir além. Estudar, adquirir o conhecimento, qualquer um consegue, entendeu? Mas ir além, como você foi, exige um pouco mais de esforço, mas vale muito a pena. Eu vou aceitar o elogio e fico muito agradecida. Obrigada por ter vindo, Eu que agradeço a Cristiane. oportunidade e fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho. As portas estão sempre abertas. Quero vocês no Café com a Cris. Fico muito feliz e fazer um convite para todos que estão nos acompanhando a fazerem aí essa revisão das atitudes e verem como podem contribuir com as pessoas que estão próximas. Isso aí. Deixa seu Instagram também, pro pessoal Isso. te seguir. Pro pessoal O meu que- Instagram é @CrisNNeme. Facinho. Perfeito. Cris, muito obrigada. Eu já fiquei íntima. É Agora Cris, que é vai- Cris, é Cris. Cris, muito obrigada. Eu Eu quem aprendi agradeço. muito aqui com você. Eu sou advogada, posso me dizer, estou iniciando a minha carreira. A doutora Camila tem contribuído muito para a minha evolução e cada convidado que passa aqui também. E você hoje com a sua história inspiradora, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu vou sair daqui refletindo muito mais. Muito obrigada, viu? E Eu que parabéns, agradeço. de verdade. Até a próxima, Cris. Até a próxima. Muito obrigada. Então, pessoal, curtem aí, comentem, compartilhem. Siga aí o nosso YouTube, Instagram também, né, Isso, Camila? as informações sobre a mentoria, com certeza virão aí, né, no decorrer da semana, daqui para frente. Entrem lá, sigam, né, o Pode Julgar. O próximo convidado também aparece lá. Quando a Cris vier de novo também, tá? Vamos colocar ali algumas informações que tivemos aqui e ali no Instagram. Então, nos siga. E sexta-feira eu gostaria de ver todos lá no Café com Justiça, ok? Bom, eu sou a doutora Fernanda Júli Doutora Camila Muniz. e te esperamos no próximo Pode Julgar. Julgar.